Me permita, eu ia tentar fazer uma colocação de um pedacinho do texto do nosso livro no final. Vamos fazer já. Me permita, posso? É um texto que escreve o pastor Russell Shedd. Vocês já leram, porque faz parte do conteúdo do nosso estudo aqui, mas eu preciso, eu senti no meu coração que nós precisamos relembrar. Está lá na página 18. O pastor Shedd escreve assim, a respeito da escolha. Não entendo bem o que significa a escolha de Deus. Pastor Shedd dizendo. Mas sei que a Bíblia fala, possivelmente em termos figurados, que Deus tem um livro, o livro da vida, onde Ele escreve o nome dos que já foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. Naquele livro estão os nomes dos escolhidos. Não se tem nenhuma informação como Ele faz esta escolha. Não se explica que implicações essa escolha tem para mim, porque eu também tenho a minha escolha plena e livre. Mas quero dizer isto, presta atenção, pastor Shedd dizendo, que se Ele não me tivesse escolhido antes da fundação do mundo, é certo que eu não estaria aqui, nem seria filho de Deus. E a garantia fundamental de que um dia olharei a face do meu Senhor, porque Ele me escolheu. E Ele deve receber toda a glória pela minha posição em Cristo. A graça de Deus começa, então, com a afirmação da nossa eleição. No original, essa eleição é para si mesmo. Ele nos elegeu para seus propósitos. Aí eu estava ouvindo o pastor Nicodemos, e ele perguntava a respeito desse tema, dá uma aula. Eu tenho um vídeo que, se você quiser, depois eu posso te passar. Mas no final, ele pergunta para o povo, vocês entenderam? Aí, não conseguimos ver a plateia, mas ele diz assim, então vocês estão melhor do que eu, porque até hoje eu ainda tenho dificuldade. Estou dizendo isso para a gente sair daqui com o coração pacificado, tá bom? É muito importante nós conhecermos essas teologias tão significativas, importantes, mas que isso não deixe a gente com o coração tribulado, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, graça e paz. Para mim é um privilégio estar entre gigantes aqui. Alguns mais altos, alguns mais largos. Mas uma coisa que eu tenho muito na minha mente em relação ao tema, que ele fala da nossa fé, da nossa esperança, mas ele não é determinante para a nossa salvação. O que eu quero dizer com isso? Crer em Jesus Cristo é que nos salva. Não é a compreensão plena, como disse o Shedd, como disse Nicodemos, entender tudo. Eu sou isso ou eu sou aquilo. Mas o que define a nossa fé e que a gente tem que ter como norte nessa manhã é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas almas. É essa fala que eu quero usar de introdução. Amém? O que vem acontecendo em termos de exposição, principalmente nas redes sociais, é uma dilaceração do texto. Então esse é um cuidado que a ideia, como o professor Luciano muito bem disse no começo, esse é um cuidado que nós temos de nunca dilacerar, nunca tirar um pedaço do texto e expor. Por quê? Porque nós vamos estar agindo num princípio equivocado e pior, vamos ter que prestar conta de maneira individual quem está se envolvendo com a área de ensino. Eu não vou responder pelo Francisco, eu não vou responder pelo Lincoln, pelo Rodrigo, eu vou responder por mim. Por isso o princípio do conhecimento é a superação de si, não do outro. Eu não estou aqui para superar o Marcelo, estou aqui para me superar em termos de conhecimento. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo abre o texto de Efésios, ele abre com o nome dele. E o nome dele diz para nós uma experiência que ele teve de impacto na vida, em que ele era um obreiro, para mim, um obreiro que todo pastor até gostaria de ter na sua igreja antes da conversão.
O cara era fiel, o cara era zeloso, o camarada mandava, ele obedecia, ele fazia exatamente o que se propunha que fosse feito. E ele estava indo, inclusive, com carta do sumo sacerdote para fazer a obra de Deus lá em Damasco. E na estrada de Damasco, a experiência que ele teve está presente em toda a epístola de Efésios. O que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Jesus tomou a iniciativa e Jesus falou com ele. Quem tomou a iniciativa? Jesus. Ou foi Paulo que tomou a iniciativa? Aliás, ele nem era Paulo, ele era Saul. A gente chama de Saulo, né? Mas o nome dele é um nome hebraico. Saul, depois a gente traz para o grego para Saulo. Muito bem, isso vai nortear toda a teologia de Paulo, ou seja, todo o ensino de Deus, e ele está sob a inspiração em Efésios, mas não só em Efésios, né? Eu brinco, né, de uma maneira assim, né, meio sério, meio brincando, que Paulo é um cara esforçadinho. Paulo é um cara esforçadinho, Marisa. Por quê? Porque ele escreveu metade do Novo Testamento. O que você acha? Acha que tem alguma competência? Pastor Sérgio. Nosso pastor está bonito. Olha, que pastor bonito. Que bonito. Pastor, você tá lindo, pastor. Amém. Isso aí, meu pastor. Graças a Deus. Mas tá bonito, pastor. Tem que elogiar. Imagina, pastor. Pastor Sérgio, antes tarde do que mais tarde. Portanto, a experiência de Paulo vai nortear todo o conteúdo de Efésios. Portanto, é importante que a gente diga que a epístola toda de Efésios tem 3 grandes blocos primeiros que fala sobre ensino, e ensino muito profundo, não é um ensino qualquer, não é um ensino que a gente vai tratar de maneira superficial. E na virada do 4, né, do 3 para o 4, do 4 ali, ele começa a tratar também de ensino, mas ele vira para prática. Portanto, eu exorto, eu encorajo vocês, que vocês vivam de maneira digna do chamado a qual fosse chamado, com toda humildade, compaixão, comunhão, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade da fé. Então, o que nós temos como propósito sempre é essa luta pela unidade, sempre, em todo tempo. Só que ele está falando do quê? Ele está falando daquilo que divide. O que divide, infelizmente, hoje, se há uma diferença entre nós, ela é uma só. Ela chama-se diferença hermenêutica. Por quê? Porque é a maneira como se interpreta o texto. Só que tem um detalhe. Nós temos um outro problema sério nos dias atuais. Que as pessoas começam a produzir teologia não mais a partir da revelação, mas a partir de outra teologia. E isso é uma coisa que a gente não faz. Nós não adotamos essa linha aqui. Portanto, eu já afirmo a vocês que nós não defendemos aqui nem calvinismo, nem arminianismo, nem molinismo, porque não tem apenas essas duas. Há outras linhas que eu vou chamar de dogmática aqui, dogmática, que norteiam algumas denominações. Por que nós não adotamos uma dogmática aqui? Porque adotar uma dogmática é adotar um pedaço do texto. E como eu abri dizendo para vocês, nós não temos o direito de dilacerar essa palavra de Deus. Bom, qual é o ponto de partida nosso? O ponto de partida aqui é o texto, é a revelação. Só que tem um detalhe, não é a revelação em partes, mas a revelação como um todo. Repito, para quem chegou depois, o nosso compromisso como expositores, como pastores aqui, é conhecer e defender a totalidade do conteúdo de Gênesis e Apocalipse e saber de fato a história da salvação na sua totalidade. Um Cristo velado no Antigo e revelado no Novo. Muito bem. Quando nós entramos especificamente na perícope, no trecho em si, logo de cara, depois que Paulo diz o seu nome, e ele já, ao afirmar ali a sua identidade, ele fala da sua reputação, mas principalmente da sua experiência. A experiência de Paulo foi alguém que foi tocado, que foi achado por Cristo, e não o contrário. Por quê? Porque a perspectiva, a exposição da teologia de Efésios é uma exposição nunca humanista, mas a partir da soberania de Deus. Então, tudo que você lê em Efésios, você faz o seguinte exercício. Você pega o verbo e você procura quem é o sujeito. Você vai perceber uma coisa muito legal. Quando Deus é sujeito, nesse assunto, ele é ativo.
Quando é o homem, é passivo. Qual a diferença do ativo para o passivo? O ativo, você faz a ação. O passivo, você não participa da ação, você sofre a ação. Isso é significativo. Só que é muito mais profundo ainda. Por quê? Porque não é apenas isso que a gente faz no momento em que a gente interpreta o texto. Portanto, elaboramos teologia a partir das Sagradas Escrituras, mas o recomendável é fazer isso no texto original. Por quê? Por que é recomendado fazer no texto original? Não sei se vocês sabem, é a minha praia de trabalho. Eu já cataloguei 58 traduções em português. O que é catalogar? Catalogar é qual é o texto, qual é o estilo de tradução, qual é a comissão, qual é a data que foi feito, qual é o ponto de partida, qual é o texto hebraico, qual é o texto grego, qual foi a comissão. Então nós temos 58. Aí faz um exercíciozinho bacana. Você que gosta de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui? Diz amém. 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 Então faz o exercício, meu querido. Pega ali 15. É pouco? Pega 20 de tradução. Ara, e tal. Bota ali em linha, uma do lado da outra. Qual vai ser o resultado quando você colocar a mesma perícope? Qual vai ser o resultado? Tudo igualzinho. Por que dá diferença? Porque a tradução já é uma autoridade derivada. A autoridade intrínseca está no texto original. Então a gente não faz citação do texto original aqui. Pronto, a própria palavra tradução significa hermeneia no grego. Então, por que é que nós aqui adotamos uma postura, por que nós adotamos aqui um princípio de, por exemplo, de vez em quando fazer citação do texto original? Não é para mostrar a nós que nós conhecemos, não, por causa do nosso compromisso com o texto, com as Sagradas Escrituras. Então, quando Paulo abre o seu argumento, ele começa dizendo o quê? Qual é a primeira palavra que ele diz? Bendito. A perícope de 1:4, 3:4 e em diante ali. No versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Onde? Só aí você já tem que entender o ato soberano de um Deus que somente ele pode ser denominado como Deus. Então, quando Paulo usa a palavra bendito, eulogetos, ele está dizendo o seguinte: cada cristão tem que ter plena consciência de quem é o seu Deus. Por quê? Porque existem muitos deuses. Então, a primeira coisa que Paulo diz, o Deus tem que ser bendito. E para você poder bendizer Deus, tem que falar a verdade a respeito de Deus. E para falar a verdade a respeito de Deus, você precisa conhecer e saber quem é Deus. Você acha que quando a gente usa a palavra Deus no meio evangélico, está todo mundo entendendo a mesma coisa? O que vocês acham? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas tendem a se projetar e a projetar as suas experiências, a sua humanidade em Deus. Ou seja, diminui Deus a um conceito, a uma palavra, diminui Deus a uma perspectiva sua. Não está certo fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia é uma autorrevelação. Deus tomou a iniciativa e Ele revelou de si mesmo. Então, a primeira coisa importante no processo interpretativo, a primeira coisa que eu digo para os meus alunos: você quer ser um bom intérprete? Tenha primeiro muito bem definido quem é o Deus das Sagradas Escrituras. Primeira coisa, Deus não é um ser linear que ele se ausenta ou ele está presente. Não, Deus é um Deus soberano, toma todos os espaços, faz aquilo que ele quer, toma iniciativa e é o único que pode criar. Por que isso é importante? Por causa da maneira como Paulo vai construir a identidade do cristão, porque é isso que ele quer em Efésios. Ele quer construir a identidade do cristão e mais, ele quer que nós deixemos de ser crianças, levados por qualquer vento de doutrina, e que a gente assuma uma dimensão encorpada enquanto cristãos. Gente que é madura, gente que sabe o que diz, gente que se posiciona e gente que encara de frente qualquer assunto no que diz respeito ao Senhor e à sua soberania. Então, Paulo está propondo uma maturidade, uma envergadura
que a gente deixe de ficar tomando leitinho como um gatinho mirradinho no pires ali, e a gente passe de fato a alimentar de aminoácidos, ou seja, vamos morder aquela picanha, aquele bife de ancho, ou seja, a gente tem que comer carne, gente, como igreja. A IBEC tem esse compromisso, gostei da palavra do Luciano, bíblica. Portanto, quando ele abre e vai dizer ali, bendito Deus e Pai que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aí a expressão de fato é eleição. De novo, para quem está chegando depois, nós não defendemos aqui calvinismo, arminianismo, nós não fazemos defesa de nenhum ismo aqui. Por quê? Porque todos trabalham com alguma parte, alguma tensão do assunto. O nosso compromisso aqui é reverberar e dizer e proclamar o que Deus está dizendo. Esta é a máxima da reforma. Ouça Deus e então proclame o que Deus disse. Isso é ato profético. Por isso que o nosso coração aqui, o coração de quem prega aqui na IBEC, é um coração de se posicionar como um profeta. Por quê? Porque toda vez que se prega o que Deus diz, realiza o quê? Um ato profético. Então, Paulo, quando ele usa essa expressão no grego, ek legomai, a palavra que sai, lego é falar, dizer. Então, escolher é dizer, é uma palavra que sai de dentro de Deus, é uma convocação. Olha isso, espera um pouquinho. Então, ele está dizendo que a palavra eleição significa um Deus que tira de dentro dele uma palavra que sai dele e faz o que em você? Gera um novo homem, uma nova Sueli, um novo Rubens. Então olha que sensacional essa expressão no texto original. Ek é de dentro para fora. Agora o que nós somos aqui? Eclesia. E é muito legal, por quê? Porque o tempo todo o texto grego vai fazendo jogo de palavras, trocadilhos. Uma coisa que o Paulo gosta de fazer. O texto, você viu, Paulo faz o texto original. Se você ler o texto original, é espetacular nesse sentido. Por quê? Porque ele faz o uso disso para você entender que para ser eclesia, você precisa ser eklegomai, eklektos. Olha que legal, por exemplo, só um paralelozinho. Sabe aquele texto que diz, muitos são chamados, poucos escolhidos? Sabe qual é o jogo de palavras ali? Muitos são cletos, poucos são eklektos. Por quê? Porque para ser eclesia, para ser igreja, doutora, para ser igreja, você precisa ser chamado por Deus. Ou seja, o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Ele deu uma chance para Jesus? Jesus precisa de uma chance? Você percebe, gente? Quem é o soberano aqui? Aí veja, quando Paulo fala isso antes da fundação do mundo, por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu não somente aquela criação primeira lá em Gênesis, mas ele já estabeleceu uma segunda criação, que é a criação que acontece com Jesus. Portanto, estar salvo é ser uma nova criatura. E ninguém aqui tem a prerrogativa de gerar a si mesmo, ou tem? Por isso que nós temos sempre que entender, por exemplo, o que João vai dizer. Todos que receberam a última ação, a saber os que creram, ação intermediária, a saber os que foram gerados. Não foram gerados pela vontade de Deus, pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Então a primeira coisa que acontece com uma pessoa que passa pela experiência da salvação é que ele é gerado de novo, um novo homem, uma nova mulher gerada. E aí você continua vivendo com a velha mulher, com o velho homem, ou não? Por isso que você está em crise. Gálatas 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais... Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Aí ele fala lá o que é a natureza humana e fala o fruto do Espírito. Olha a hora, porque eu não vou parar de falar aqui. E finalmente, a minha última fala é o versículo seguinte, que usa uma palavra que arrepia muita gente. E que a nossa tradução traduz como um verbo conjugado flexionado, mas no grego não é. O que significa? Significa que ele diz assim, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou. Só que esse e nos predestinou não é assim que está no texto original. Por quê? Porque no texto original ele usa uma construção no grego que é um particípio, que é a mesma construção o que crê.
Particípio significa que você tem numa mesma palavra algo que comunica o adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Qual é a função do adjetivo? Qualidade, atributo, essência. E ato e ação. Então, no particípio você tem a essência e o ato. No particípio. Então, quando diz lá em João, o que foi gerado é o que crê, e aí ele vai usar essa mesma expressão no texto que todo mundo aqui conhece, porque Deus amou de tal maneira para todo aquele que nele, o que crê, não é ação. É mais do que ação. O que crê é aquele que está com a essência da fé. Por isso que Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é hipóstase, a fé é essência. A fé não é de todos, por quê? Porque essa fé não é a fé que você teve para sentar nessa cadeira. A fé é uma essência que foi colocada no Paulo no mercado, no momento em que Deus o tocou, gerou nele o novo Paulo, e esse novo Paulo está de posse de uma essência, que é a fé que precisa ser desenvolvida, porque ela pode ser uma fé pequena, ou ela pode ser uma fé grande. Paulo está querendo que a gente aumente a nossa fé, conhecendo melhor a mente e o coração de Deus. Muito bem, então, quando ele usa a palavra predestinou, ele está usando lá a palavra, ele está usando lá a expressão da essência e do ato. Ou seja, aquele que foi gerado de novo, ele está de posse desse conceito da predestinação. Por quê? Aí entra o que o Luciano sempre fala, o Adilson falou, que tem coisas que a gente não vai entender. Por quê? Porque a nossa mente é muito pequena diante da mente de Deus. Agora, o fato é que não é um ato separado, não, é um ato simultâneo à eleição. Então, a palavra predestinação, que alguns dogmas se apropriaram dela, não é do dogma, gente. Ela não é do dogma que surge lá no século 16, 17, mas do Novo Testamento que surge no primeiro século. É anterior a essas discussões. A teologia sistemática é uma construção recente, gente, os dogmas. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é o texto que sempre está lá, reverberando a mente e a vontade de Deus. Ele é eterno, a palavra é eterna. Por isso que a nossa defesa, no que diz respeito à predestinação, é uma ação da essência de cada pessoa e não meramente um ato arbitrário de um dos lados. Não, diz respeito ao que você é. É a mesma coisa de olhar para todos nós somos humanos. Por quê? Porque essa é a nossa essência. Bom, finalizando, qual é a diferença de ato e potência, essência e ação? Se você vê o Bolt correndo, é particípio. Se você vê o Marcos correndo, é verbo. Por quê? Porque eu faço o ato de correr, ele não. Ele é um corredor, ele corre. Percebe isso? Então, o que é que Deus fez conosco? Deus nos deu uma nova natureza, Ele gerou um novo homem, gerou uma nova mulher. Ele fez isso por amor. A palavra amor não pode ser entendida como sentimento, porque a gente tem essa coisa da palavra amor. Nós temos 10 níveis para a palavra amor no idioma grego. 10 níveis. Esse amor que ele usa lá, Deus é amor. Quando a gente fala porque Deus amou, porque Deus é a essência do amor, ou seja, a sua soberania em ação. A sua soberania em ação. A essência de Deus está nesse ato de gerar novas pessoas, e gerando novas pessoas, ele faz o quê? Ele elabora, ele constrói, ele traz à existência um corpo, e esse corpo chama-se corpo de Cristo. Agora veja, eu não tenho como me inserir no corpo se Deus não fizer isso. Ele toma a iniciativa. Outra coisa, o pastor Sérgio não é a cabeça do corpo. Ele é o nosso pastor, nós merece todo o nosso respeito. Mas o corpo da cabeça é um só. Quem é? Cristo Jesus. Exatamente. O corpo da igreja é o corpo de cabeça da igreja. Ô, gente, eu não correu o risco de falar, mas o carcanhar da cachorra, que nem o Marcos de Almeida e o pastor Sérgio. Desculpa, Sérgio. Eu nem falou ainda. Eu escrevi o que eu vou falar, aí fica didático, tá bom? Bom, esse debate de soberania e responsabilidade humana, ele, como já foi citado aqui, ele é de longa data, né? Então, o debate
sobre isso, já vem lá desde o 16. E é uma das bases da teologia cristã, querendo ou não dá para fugir disso, porque vai e vem, a gente está com esses temas aí, né? É importante a gente lembrar de algumas questões aqui, especialmente bíblicas. Eu abri a minha fala falando isso. O nome da nossa igreja é Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Não, nós somos batistas, não somos presbiterianos, não somos menonitas, não somos da Assembleia de Deus, e nem pretendemos ser mais especiais que ninguém, mas a nossa identidade está posta no nome da nossa igreja, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, de onde pretendemos pensar as coisas de Deus, a partir das Escrituras, e não do dogma, como o Marx falou aqui, né? E um texto que me chama a atenção é Atos 18, 9 e 10, que diz o seguinte, não precisa abrir. Noite alta, o Senhor disse a Paulo em visão, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que coisa interessante, né? Paulo ainda não tinha pregado, e Deus disse para Paulo, pois tenho muito povo ainda nessa cidade. Já tinha pregado para alguns, mas Deus insiste em dizer que ele ainda tinha muito povo naquela cidade. O que a gente percebe aqui é uma espécie de eleição antecipada, né? Deus afirma que já possui um povo em Corinto antes mesmo de Paulo terminar sua pregação, ou as pessoas se converteram formalmente, né? Ou pessoas converteram-se formalmente. Então, Deus já tinha seu povo antes de Paulo pregar. O que é isso? Predestinação, né? Isso sugere que no decreto divino, gosto muito desse termo, decreto divino, esses indivíduos já pertenciam a ele. Vocês já leram o texto, por exemplo, que Pedro e também Paulo vão dizer que Cristo morreu antes da fundação do mundo? Mas que história é essa? Como que morreu antes da fundação do mundo se isso aconteceu há 2000 anos de nós, né? Distantes de nós? Na realidade, como diz o Dr. Shedd, inclusive, ele morreu por decreto. Decreto de Deus não é anulado, não é igual a minha, você fala, me arrependi. Não. Deus decretou, acabou, é lei. Então, por decreto, Jesus morreu antes da fundação do mundo e Deus administrou a história para que isso acontecesse no nosso tempo. Uma outra questão aqui é que a eleição antecipada e qual o meio humano, né? Curiosamente, a soberania de Deus não torna o esforço de Paulo desnecessário. É necessário que ele pregue. Então existe a soberania de Deus, existe o povo eleito de Deus, mas isso não invalida a ação do Paulo, ele prega, né? Então Deus diz, tenho muito povo aqui, então é assim, né? Ele poderia ter dito, né? Então pode ir embora porque o negócio é comigo. Não, Paulo vai, né? Permanece aí, vai pregando, porque tem gente minha aí que precisa ser salva. E pois o que a gente percebe aqui, a pregação de Paulo é um instrumento escolhido por Deus para concretizar o decreto divino. Então Deus elege pessoas para pregar e salvar aqueles que ele já determinou que serão salvos. E outros textos, João 6, 37, 44, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, mostra a soberania de Deus, mas logo em seguida ele exorta a crença e ao arrependimento, que é a responsabilidade humana. Romanos 9 e Romanos 10 são 2 capítulos, enquanto o 9 foca na vontade seletiva de Deus, porque o texto diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O capítulo 10 foca na necessidade da resposta humana. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá lá. Que conceito é esse? Na teologia chama-se antinomia. O que é antinomia, né? Antinomos, professor de grego está aqui, né? Antilei. Na teologia e na lógica, refere-se a uma contradição aparente. Duas leis ou princípios que são individualmente razoáveis e bem fundamentados. Dois argumentos que são razoáveis e bem fundamentados sempre existirão nas Escrituras. E como é que a gente lida com isso, né? Diferente de um paradoxo, né, que pode ser apenas um jogo de palavras ou de uma contradição, onde um lado anula o outro, a antinomia descreve duas verdades que correm em paralelo. Duas verdades que correm em paralelo. Então,
Primeiro lugar, Deus é absolutamente soberano e determina o destino das almas, como a gente citou aqui, Efésios 1. Absolutamente soberano. O ser humano, por sua vez, é um agente moral livre e será julgado por suas escolhas. João 3, 16 a 18. E qual a importância da antinomia para o nosso debate? Já estou acabando, viu? A aceitação da antinomia é fundamental por três razões. Primeiro, evita o determinismo fatalista. Se focarmos apenas na predestinação, o ser humano vira um robô e a evangelização perde o sentido. A antinomia, ela preserva o zelo missionário, por exemplo. Tem muita gente aí, você tem que ficar aí, prega a palavra, fala para Paulo lá em Corinto. Outra coisa, ele evita o pelagianismo. Pelágio, que saiu lá de cima da Bretanha, arrumou uma confusão em Roma e criou uma ideia de que Deus precisa ser ajudado para salvar a gente. Então, evita essa ideia. Se a gente foca apenas no livre-arbítrio, a salvação passa a depender de mérito e da inteligência humana para escolher Deus, e isso esvazia a graça, né? A graça perde a graça. E a antinomia, então, ela preserva a glória de Deus. E em terceiro, ela reconhece a limitação intelectual. Isso é muito importante, né? Porque o ambiente acadêmico, o ambiente de igreja, às vezes torna pessoas arrogantes, cheias de si por conta dos seus conhecimentos. Packer, né? John Packer, um teólogo que morreu há muito tempo, ele sugere que a antinomia é o reconhecimento de que a mente humana é finita. Tentar resolver a tensão entre esses dois conceitos é como tentar unir dois trilhos de trem. Se eles se cruzarem, o trem descarrilha. Eles precisam ser mantidos paralelos para que a teologia avance de forma saudável. Enfim, então o argumento bíblico não busca vencer. Não tem um lado que vence e um lado que perde. Mas sim sustentar ambas as realidades presentes nas Escrituras. No caso de Corinto, a certeza de que Deus tem o controle, a predestinação, é o que dá ao homem a coragem necessária para exercer sua vontade de agir. A salvação, portanto, é 100% obra de Deus e o julgamento é 100% responsabilidade do homem. E eu encerro dizendo o seguinte: por que no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, nós temos pastores expressivíssimos que hoje são liberais? Porque eles tentam resolver as coisas com a cabeça. E Deus é soberano. Nós temos que caminhar na humildade de saber que nós não temos respostas para tudo. E as duas realidades, elas estão incontestavelmente nas Escrituras. É isso. Vocês já falaram? Tem uma coisinha só para... Não, mas você fala depois. Você já falou? Eu perguntei se você falou. Você falou? Porque você tem primazia. Cadê a Adriana? Não estou vendo a Adriana. Aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui, ó. Então, vocês viram como é importante? Foi através da argumentação dela e da pergunta dela na aula, na primeira aula de Efésios, que suscitou tudo isso. É tão importante levantar questões e a gente conversar em casa, como estamos fazendo hoje. Segundo lugar, o Luciano já falou, pelo que eu percebi, nós somos igreja bíblica. Nós temos que parar com essa briga, essa dissensão entre calvinista e nem falar mais nisso. Calvinista, João Calvino, e Jacó Armínio, arminianista. Porque isso só cria confusão. E os dois estarão no céu juntos. O arminiano, quando ele está ajoelhado, ele é um calvinista. Quando ele fica de pé, ele é arminiano. Entende? Então, a gente... Vamos parar de falar isso. Eu tenho coisas contrárias em Armínio, e que eu não vejo com bons olhos, como também em Calvino. Por exemplo, as Institutas Cristãs, no livro 1, no capítulo 18, fala que Deus é responsável pela
Calvino leva para um lado da soberania tão forte que ele chega a dizer que, nesse capítulo, que Deus é responsável pelo mal. Não é. Não é. O mal entrou por causa da desobediência. Então a gente tem que parar com isto, porque isto é uma discussão periférica, não é essencial e a gente tem que seguir. Agora, a pergunta da Adriana foi pertinente naquele dia. Foi decorrente da sua mensagem no domingo anterior, quando você falou sobre Colossenses, né? Tessalonicenses. A fé não é de todos ali. E ela entendeu o amor não é de todos. Não. Na verdade foi que eu falei errado. Ah, você que falou errado. Falei errado. Você é o responsável. Bom. A citação foi incorreta. A citação foi incorreta, eu mandei o vídeo para ela, desculpa, eu coloquei incorreto, mas o sentido não muda do que eu quis dizer, entendeu? Mas a fé não é de todos mesmo. Vocês veem isto aqui dentro da nossa casa, na Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. A fé não é de todos. E aí ela suscitou naquele dia, João 3,16, que a palavra-chave ali não é porque o amor, é o crer. E ali o crer, definitivamente, a gente confere pela vida e pelos estudos, que o crer tem níveis. Você conhece historicamente a verdade que é Cristo, que veio, morreu, ressuscitou. Isso é uma coisa tácita. Segundo, é confiar. O crer é confiar. Você confia numa pessoa assim como Cristo. E em terceiro lugar, é entregar. Quando você chega nesses 3 níveis e entrega tudo da sua vida, você não esquenta mais a cabeça. É exatamente igual o Salmo 37. Tem pessoas que ali, no Salmo 37, e o Senhor se agradará de você e fará os desejos do seu coração. O Senhor estaria ferrado se Ele realizasse os desejos do meu coração. Eu estaria ferrado. Graças a Deus que Ele não realizou os desejos do meu coração. Entenderam? Porque ali a palavra no Salmo 37 agradar-te do Senhor é conhecer Deus, conhecer através da palavra, conhecer o texto, entende? E então, aí quando você conhece Deus através do texto, por isso que nós somos Igreja Bíblica, aí você vai confiar e vai entregar tudo da sua vida. Bom, estamos livres das intempéries da vida? Não. Estamos livres do nosso ato pecaminoso do dia, porque o pão nosso é de cada dia, mas o pecado também é. Então, é isso aí. Você quer perguntar? Então, irmãos, eu estou aqui, Adriana, replicando a sua atitude, foi jóia demais. E então fiquem firmes. Nós somos igreja bíblica, o que vale para nós é a Bíblia. Eu não falo de Calvino, eu não falo de Armínio, eu falo contra a teologia liberal. Isso eu falo contra. A teologia liberal não pode entrar em seu coração. Não é. E nem nessa igreja, enquanto ela se mantiver como igreja bíblica. Tá bom? Ok? Você quer falar agora? Vou passar uma pergunta. Por causa do tempo, vamos abrir para perguntas. Quem quer fazer pergunta? Vamos fazer perguntas? Vamos abrir pergunta primeiro. Vai lá. Pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem que estamos falando sobre a questão de predestinação e eleição, e esse tema ficou, desde que foi anunciado o fórum, eu e o Rodrigo, a gente vem conversando bastante durante as semanas, e pesquisando, e lendo, e assistindo vídeos de outros pastores, outras posturas e tudo mais.
E aí, se a gente fala de predestinação, que Deus é soberano em relação a isso, a gente fica pensando também sobre a questão de se o cristão perde ou não a salvação. E aí, a gente tem algumas questões, mas tem um texto que a gente estava até conversando com o Rodrigo sobre, que é o texto de Efésios 6. Eu tenho algumas questões que eu já pesquisei sobre, mas eu queria entender o que os pastores pensam sobre esse texto, se de fato está falando sobre cristãos. Hebreus 6. Exato. Ai, desculpa. Hebreus 6. Exato. Que a minha Bíblia aqui do celular está travando. Mas que fala, se de fato esse texto fala sobre cristãos que perderam, né, a salvação. Principalmente no versículo 4, que diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Participantes, depende muito do grego, né? Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Esse texto fala, de fato, sobre perda de salvação ou não? Algumas coisas importantes é o seguinte: em primeiro lugar, não tem a palavra salvação no texto. Você pode procurar, inclusive no texto original, a Mariana e o esposo sabem, porque eles são gente que lê o texto original, então, tanto o Rodrigo quanto a Mariana, eles conhecem o texto original, eles sabem já fazer mapa analítico, eles conhecem. Então a palavra lá é a palavra fos, os que foram iluminados. Muito bem, para interpretar aquilo que eu falei no comecinho de tudo aqui, para que se interprete o texto de maneira honesta, você precisa conhecer a totalidade de Hebreus. Tem que ler Hebreus inteiro, e vocês aprenderam e fizeram isso, inclusive. Então você tem que ler Hebreus inteiro. Para interpretar Hebreus 6, você precisa voltar em Hebreus 3, 4 e 5, quando ele fala do quê? Ele fala do que aconteceu com aquele povo, que eles tiveram tudo o que eles precisavam para atravessar, para chegar na terra prometida, e lá eles foram iluminados. Então, iluminados faz desrespeito a uma ação que aconteceu lá no contexto. Só que não basta voltar e ler, tem que dar um passo à frente, Mariana, e ler o capítulo 10 também. Só para enxugar, é o seguinte: o texto ali, ele está falando de uma situação provisória que aconteceu na revelação do Antigo Testamento, e agora de uma situação definitiva. O provisório é exatamente isso. O provisório é todo ano tem que derramar sangue e tal. É como o seguinte, né? Quando eu e a Evelise casamos, a gente colocou uma caixa de papelão, nós chamamos aquilo de mesa. Entendeu? Chamamos de mesa. Aí, finalmente, tivemos condições de comprar uma mesa. Nós compramos uma mesa de madeira com vidro em cima. Essa ficou definitiva. Ela ficou lá com a gente, né? Aquela história. Quantos anos tem isso aqui? 35 anos. Quanto tempo você casa? 35 anos. Então, é o definitivo. Então, qual é o argumento ali? Não volta para a caixa de papelão. Está entendendo? Então, assim, ele está usando um argumento, lembrando o contexto lá do passado, dizendo, você vê o que vinha acontecendo, e que ano a ano havia necessidade, agora veio o que é definitivo, e o que é definitivo está consolidado. Só que tem um detalhe, a gente não faz teologia num texto só. Precisamos voltar, e aí a gente volta para o nosso contexto, Efésios 2. Ele nos deu vida. Quem deu vida? Quem é o agente? Ele nos ressuscitou. Quem ressuscitou? Ele nos fez sentar nas regiões celestiais. Quem fez sentar? Onde é a regiões celestiais? É onde você está. Então veja, esse é um mistério revelado para dizer que nós já estamos com o pé na eternidade. Não é que você vai para a Mariana já está com o pé na eternidade. Por quê? Porque você está em Cristo. E onde Cristo está? Por isso que ele consolida dizendo: pela graça, pois vós sois salvos. Primeiro, o salvo ali não é verbo. O salvo ali não é verbo. O salvo ali é um particípio. E vocês aprenderam que é um particípio perifrástico. E vocês aprenderam, e nós temos que levar em conta que há algumas configurações do texto, por exemplo, é um particípio no perfeito. O perfeito é um ato resultante, constante, de uma ação passada, completa, finalizada no passado,
Tipo assim, eu olho para o meu irmão aqui e falo, ele vive. Se eu usar o tempo perfeito, você é o resultado de lá atrás, um dia você ter sido gerado. Você tem como voltar e alterar essa ação? Outra coisa, você continua vivo? Você está vivo? Claro, por quê? Porque ele vive no presente. Quando é o presente? Existe o passado? Não existe passado. Por que não existe passado? Porque o passado é o presente consumado. E o futuro é o presente que virá. Portanto, só existe o presente. Mas como é que eu sei do passado? Por causa do registro. Então, esse verbo salvo significa salvo no presente. Quando? Constantemente. Então, pela regra culta, pela norma culta, uma vez salvo. Agora veja, eu sei que isso é um problema conosco. Sabe por que é um problema, Mariana? Porque nós, como cristãos, nós temos uma tendência de querer assumir a prerrogativa do divino. Então tem coisa que está nas mãos de Deus. Eu não sei, de verdade, eu gostei da palavra dos pastores, eu não sei muita coisa, mas eu sei o que o texto diz. E o que o texto diz? Que nós somos salvos pela graça, mediada pela fé. E isso não vem da Mariana, não por ergon, não por obras. Você sabe o que é obras? Obras não é uma coisa que você faz ali. Obra é toda e qualquer atividade, qualquer coisa que você faz. Você agora está fazendo uma obra de pensar, de olhar, de estar com a mão no seu joelho, de mexer o seu corpo. Isso é qualquer coisa que você fizer não vai gerar uma nova Mariana, um novo. Eu gostaria muito de gerar um novo Carlos se ele não fosse salvo. Se ele não fosse salvo, eu gostaria muito, mas eu não tenho esse poder. Por quê? Porque uma pessoa não nasce pela vontade humana, vontade da carne, ou vontade de qualquer pessoa. Uma pessoa só pode passar pela experiência do novo nascimento se Deus gerar. Por quê? Aí volta no começo da minha fala. Porque Deus é o Criador, Ele é soberano. Lembra da fala de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, ou seja, não existe ninguém com o poder de Deus para dar vida, somente Deus pode dar vida. E nós aqui da IBEC defendemos que salvação é o novo nascimento. Quem mais? Dúvida difícil. Você falou, pastor Marcos, que Deus elege pessoas, ou seja, tem a eleição de pessoas e não é ação nossa. Paulo diz. Não é uma ação nossa, mas sim de Deus. A minha questão é bem direta. Deus, então, ele não escolhe todos, né? Não são todos que serão escolhidos. Se não são todos que são escolhidos, não sei se tem uma resposta para isso, mas qual o critério, então, que Deus utiliza para escolher o seu povo? Foi boa, né? Não, é que assim, não sei. Não, por quê? Porque o texto por que eu não sei? Vou dizer por quê. Você está certo. E o que a gente faz? De verdade, gente, assim, simples assim eu vou falar para vocês. O que a gente faz? A gente faz uma investigação no texto mais profundo que nós temos hoje. Mesmo estudando, lecionando há 25 anos, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu não gasto meu tempo, de verdade, memorizando dogma. Eu gasto meu tempo decorando o texto. E eu estou procurando fazer isso no original, porque é o melhor caminho que tem. Então, quando ele usa essa expressão aqui, legomai, por exemplo, que é a ideia de falar, para quem chegou depois, de tirar a pessoa. Porque veja, olha o que diz Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos... Só que olha que legal, ele usa um verbo lá, riomai. Ele foi lá e libertou. Então, olha, veja. Então, o que nós sabemos que Deus faz? Deus arranca a gente, ele usa violência contra o império. Mas aquele que está na mão de Deus, ele usa com carinho, com proteção. Pronto. Quem é que ele salva, quem é que ele não salva? Eu vou usar aqui uma coisa engraçada que o Chad disse para nós. Tirando um irmãozinho lá do interior de Minas Gerais, que sabia quem era salvo e quem não era, porque ele via na testa da pessoa se era salvo, o resto da humanidade ninguém sabe quem é salvo e quem não é salvo. Ou seja, não tem como saber, e a palavra do Luciano foi precisa. É Deus quem fala, eu tenho o povo naquela cidade, mas ele não falou todo mundo da cidade é o meu povo. Agora veja, uma coisa a gente sabe, a natureza.
A inclinação do coração. Aquela história, né, pastor Sérgio? Num campo você tem joio e trigo. Pergunta: um dia o joio vai se tornar trigo? Não? Encerrando agora, né? Adilson, quer falar? Leiam Mateus 28, finalzinho do capítulo. Se você quer saber o que você deve fazer, considerando tudo isso. O pastor Shed, um dia ele pregou aqui, ele disse o seguinte: irmãos, eu só vou saber se eu fui eleito o dia que eu chegar lá. O dia que eu chegar lá, eu fui eleito. Entendeu? Mas a salvação é uma obra do Espírito Santo. Tá bom? E sobre a interpretação de textos, é tão sério isso, irmãos. Só para vocês perceberem, a NVI, na língua portuguesa brasileira, ela foi delineada por um grupo de teólogos que teve pastor Shed envolvido, Saião envolvido, eu estive no lançamento. Faz o quê? Uns 25 anos? 30 anos? Por aí, mas faz pouco tempo. Pouco tempo. Agora fizeram uma outra edição. Só que esses homens, a maioria já morreu e os que estão vivos estão capengando. Que é o Saião e tudo mais. Estão capengando. E a nova edição da NVI não é aconselhável comprar. Porque foram feitas novas traduções e todas com sentido liberal. Vocês entenderam? Qual é a preocupação que nós temos que ter para seguir em frente? Agora, fica com isso no coração. Você vai saber que você foi eleito quando chegar lá. Agora, viu, Mariana? Se Jesus te salvou, filha, você nunca mais vai... não vai ter essa dúvida. Agora, se foi outro, não sei, né? Aí você pode perder. Se foi outro... Adriana, fala. Eu fiquei tranquila no início, sabendo que a nossa igreja não segue nem calvinismo, nem arminianismo, porque eu fiquei desesperada na aula, naquela aula, mas eu confesso que eu ainda estou... porque assim, eu comecei a entender o quê? Que a fé não é para todos, a salvação não é para todos, e eu já entendo que é para todos. Eu não sou teóloga, tirei aqui um texto. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é para todos. Não é assim, entendeu, Adriana? Não é isso. Você está certa. É assim, ó, deixa só rapidamente, vai, gente, acho que isso vale a pena, porque esse texto é um dos textos bem complicados. Aí entra uma coisa importante. A gente precisa confiar nos nossos mestres. Eu vou dizer por quê. Porque, assim, eu preciso falar com você, um pouco de você, da regra, da norma que rege o texto. Essa palavra todos no texto original, ela pode ter vários sentidos ali. Por quê? Porque depende como acontece a construção. Por exemplo, se tem um artigo, se ele está ligado com uma outra palavra, se ele está antes, se ele está depois. Eu posso falar assim, ó, todo mundo ama Jesus. O que você entendeu? Todos que amam Jesus. A grande questão é que o todos pode ser um pedaço do todo como todo, toda comunidade. Então veja, aí eu precisaria sentar com você uma hora se você quiser, e eu vou ter que mostrar no texto para você a maneira como é construído esse texto e o que é que esse não dá tempo aqui. Até se a gente quiser, a gente pode um dia fazer uma aula sobre esse texto aí. Por quê? Porque você precisa levar em conta que esse texto não pode ferir o resto da Bíblia. Esse é o grande ponto, porque a minha questão com você é simples. Conheça a totalidade do texto. Por quê? Porque eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso ir lá, como eu falei no começo, no começo quando eu falei, você nunca vai ver na IBEC
usar a Bíblia no princípio de Satanás. Sabe qual é o princípio de Satanás? Como é que ele atacou Jesus? Pegou um texto aqui, pegou outro lá, pegou outro lá. Isso é usar. Usar a Bíblia assim, não estou dizendo que você está fazendo isso, hein? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: existe um contexto ali, existe uma maneira de construir o texto, e aí a gente precisaria sentar e estudar isso. Por quê? Porque a gente resolve isso rapidamente. Porque quando você fala Deus gostaria que todos fossem salvos, a impressão é todos, desde a criação do mundo até hoje. Inclusive aqueles que, obviamente, a gente sabe que não tem como dizer que ele vai ser salvo. Não, eu entendo que tem que crer. Não, meu argumento é outro. Meu argumento é o texto. Não é nem o dogma. O meu argumento é o texto. Quando você traz um texto para nós, o que eu tenho que fazer? O que esse texto está dizendo que você está dizendo? Não, é que eu estava entendendo o seguinte, sempre entendi assim, que está ofertado para todos. Mas e quem é todos? Não, é isso que eu estou falando para você. No texto original, não é esse o sentido. Aí você fala, mas aí, você sabe o que você faz? Se você pegar, por exemplo, a 58, hoje nós temos 58 traduções do texto. Se você pegar ela e colocar em linha, você vai perceber uma coisa muito interessante. Todas as traduções em português, elas não são iguais, elas são semelhantes. Por quê? Porque a nossa língua já é um distanciamento já. Você já tem um probleminha que a tradução significa o seguinte, interpretar. Por quê? Porque a nossa língua não alcança a força do texto original. Por isso que a Bíblia fala, você tem que ter um mestre na igreja. E esse mestre precisa conhecer o quê? A palavra que saiu da boca de Deus. Então a minha questão com você é simples. Vamos trabalhar com esse texto. Porque aí a gente vai trabalhar com a totalidade das escrituras. Ó, não sei, eu vou passar para o chefe aqui. Não, por mim, podia ficar, mas eu quero ter o culto. Nós temos o culto agora. Fala, irmão. Diante da fala da irmã Kim, João 3,16. Eu ia falar que Deus amou o mundo todo mundo, então. Isso é uma ideia universalista, irmão. Não é a verdade. Quando a gente tem na nossa língua portuguesa, a gente fala todo mundo. Não é todo mundo. É aquele que está perto de nós. O grego resolve isso. Só um detalhe, viu? Vou dar uma liçãozinha para você. Você pega esse o que crê e volta em João 1, 12, 13. Os que receberam, os que creram, os que foram gerados. Primeiro é ser gerado, depois ganhar a competência da fé, depois receber. Então veja, quando ele diz lá em João 3,16, ele está usando o contexto de João 1. Deus amou o mundo para o que crê, aquele que está de posse de uma nova natureza. Porque veja, por que você tem gente que você fala, a pessoa não crê? Porque ele não tem essência. Eu fico emocionado. Deixa eu passar para o chefe aqui. Para terminar, duas coisas. Em vez de ficar escutando esse monte de podcast e mensagem no YouTube, tem os pastores. Isso é um grande exemplo do que a gente deve fazer. Toda vez que eu procurei eles, tudo bem que o Luciano e o Marcos você tem que orar para atender o WhatsApp também, mas eles sempre respondem e sempre... mas eles respondem e tiram dúvidas. Então, minha sugestão é essa. Se tem dúvida, tira. Ficou dúvida ainda, meu pedido vai ser, escreve lá no grupo do WhatsApp, eu vou encaminhar para eles e a gente continua a esclarecer isso. É muito importante esse tipo de situação. E eu queria pedir uma salva de palmas para os 5, porque poucos pastores têm a coragem que eles tiveram hoje. De sentar